Vamos resolver o exercício 1.1 e 1.2 do exame 2022, primeira fase, versão 1. Em 2020, foi enviada mais uma sonda espacial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou pela primeira vez na história da exploração espacial um pequeno helicóptero. Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte, aproximadamente 1/3 da terrestre, ajudaria na descolagem, mas a sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação. Assim, o pequeno helicóptero de 1,8 kg de massa foi construído com duas hélices de 1,2 metros de diâmetro, que rodam em direções opostas a 2.400 rotações por minuto. 1.1. Com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste, em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical. Na figura 1 encontra-se representado o gráfico da altitude do helicóptero, y, em função do tempo, t. Considere que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 1.1.1. O gráfico da figura 1 permite concluir que, entre 0 e T1, o helicóptero se afastou do ponto de partida. Entre T1 e T2, o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Entre T2 e T3, o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea. Entre 0 e T4, ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero. Então, nós sabemos que o helicóptero só descreveu uma trajetória vertical. Se o helicóptero só descreveu uma trajetória vertical, nós podemos adotar um referencial vertical que vai ter origem no solo e sentido positivo para cima. E podemos dizer que as posições marcadas ao longo deste referencial é igual à altitude do helicóptero. E, portanto, as posições marcadas neste referencial do movimento do helicóptero vão estar representadas neste gráfico da figura 1. Na opção A, diziam que o gráfico da figura 1 permite concluir que entre 0 e T1 o helicóptero se afastou do ponto de partida. Nós podemos ver que no intervalo de 0 a T1, a altitude, ou seja, a posição do helicóptero neste referencial, manteve-se constante. Se a posição do helicóptero se manteve constante ao longo deste intervalo, significa que o helicóptero não se afastou da origem, não se afastou do ponto de partida. Portanto, o helicóptero esteve em repouso e não se afastou do ponto de partida, nem sequer esteve em movimento. Portanto, a opção A era falsa. A opção B dizia que o gráfico da figura 1 permite concluir que entre T1 e T2 o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Nós podemos ver que entre T1 e T2 a posição do helicóptero aumentou ao longo do tempo, mas aumentou de uma forma linear. Ou seja, significa que a velocidade do helicóptero neste intervalo T1 a T2 foi constante, porque as posições variaram de uma forma linear ao longo do tempo. Por isso, não podemos dizer que entre T1 e T2 o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Não, entre T1 e T2 o movimento do helicóptero foi uniforme, teve velocidade constante. C. Entre T2 e T3, o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea. Entre T2 e T3, podemos ver que a altitude do helicóptero manteve-se constante. Se a altitude do helicóptero se manteve constante e a sua trajetória é sempre vertical, significa que o helicóptero entre T1 e T2 esteve em repouso. Portanto, não descreveu trajetória nenhuma. O helicóptero encontrava-se em repouso, por isso a afirmação C também estava incorreta. D. Entre 0 e T4 ocorreu uma inversão do sentido do movimento do helicóptero. Nós podemos ver que, no intervalo de tempo de 0 a T1,
O helicóptero manteve-se em repouso. Depois de T1 a T2, o helicóptero afastou-se do ponto de partida com velocidade constante. Entre T2 e T3, o helicóptero voltou a ficar em repouso. É esta distância do ponto de partida. E depois de T3 a T4, o helicóptero voltou a aproximar-se do ponto de partida com velocidade constante. Portanto, houve realmente aqui uma inversão do sentido do movimento do helicóptero entre este intervalo de 0 a T4. Portanto, a afirmação D era a correta. Este é 1.1. 1.1.2. Em Marte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero no deslocamento entre a posição inicial e a altitude máxima é A. 54 joules, B. 18 joules, C. menos 18 joules ou D. menos 54 joules. Então, queremos calcular o trabalho realizado pela força gravítica exercida por Marte no helicóptero no deslocamento entre a posição inicial do helicóptero e a sua altitude máxima. A posição inicial do helicóptero. Portanto, vamos considerar novamente o nosso referencial das posições com origem no Sol, em Marte. Referencial vertical, o deslocamento foi vertical. A posição inicial do helicóptero é, cada divisão aqui na escala vertical vale 0,5 metros, portanto aqui a meio 0,25, posição inicial 0,20 metros. Posição inicial que nós podemos dizer que é igual à altura inicial, se nós escolhemos como nível de referência o Sol de Marte, a altura inicial do helicóptero, a sua posição inicial é igual a 0,20 metros. A altitude máxima atingida pelo helicóptero é igual a 3,20 metros. Podemos dizer que é a altura final em relação ao nível de referência que nós escolhemos, que é o Sol em Marte. Queremos calcular o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero neste deslocamento e sabemos que o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero é igual ao simétrico da variação da energia potencial gravítica do helicóptero neste movimento. Esta forma aparece aqui no formulário do exame. Aqui está ela. Então vamos já desenvolvê-la. O trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero neste deslocamento é igual a menos energia potencial gravítica do helicóptero na altura final, menos a energia potencial gravítica no helicóptero na altura inicial. A energia potencial gravítica do helicóptero na posição final, na altura final, é igual à massa do helicóptero, vezes a aceleração gravítica, o módulo da aceleração gravítica em Marte, vezes a altura final do helicóptero, menos a massa do helicóptero, vezes a aceleração gravítica em Marte, vezes a altura inicial, menos a altura inicial do helicóptero. A massa e o módulo da aceleração gravítica em Marte é igual na posição inicial e na posição final, por isso vamos pôr aqui em evidência. E vamos substituir. A massa do helicóptero dizem-nos no enunciado que é 1,8 kg. A aceleração gravítica em Marte dizem-nos que é igual a 1/3 da aceleração gravítica da Terra. A aceleração gravítica da Terra é igual a 10 metros por segundo. Por isso, o módulo da aceleração gravítica em Marte é 1/3, 10 terços, vezes a altura final, 3,20 metros, menos a altura inicial, 0,20 metros.
menos 1,8 vezes 10 terços vezes 3,20 menos 0,20, 3. Chegamos à conclusão que o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero, neste percurso, é igual a menos 1,8 vezes 10 menos 18 joules. É o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero. E, portanto, tinha que ser a opção C, a correta. Vamos passar para 1.1.3. Considere uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar na mesma escala as forças que atuam no helicóptero? A força de sustentação gerada pela rotação das hélices, Fs, e a força gravítica, Fg. Se nos dizem que estamos a considerar uma parte do percurso onde a velocidade do helicóptero é constante, se a velocidade do helicóptero é constante, significa que a velocidade não varia ao longo do tempo. Se a velocidade não varia ao longo do tempo, isto significa que a aceleração do helicóptero tem que ser nula. E nós sabemos pela segunda lei de Newton que a intensidade da resultante das forças que atuam no helicóptero é igual à massa do helicóptero vezes o módulo da aceleração. Sabemos que a massa do helicóptero não é nula, o que significa que neste percurso, onde a velocidade do helicóptero é constante, a aceleração é nula, logo podemos concluir que a resultante das forças que atuam no helicóptero também tem que ser nula. Então, a soma das forças, da força de sustentação e da força gravítica que atuam no helicóptero neste percurso tem que ser nula, para que a resultante das forças seja nula. E, portanto, aqui a opção A, nós eliminávamos logo, porque vimos que a força de sustentação neste esquema, neste diagrama de forças, é mais intensa do que a força gravítica. Logo, a soma das duas não era nula. A opção D, nós também eliminávamos logo, porque a força de sustentação e a força gravítica têm que apontar em sentidos opostos. Entre a opção B e C, tínhamos que escolher a opção onde a resultante das forças, das duas forças, era nula. E, portanto, essa opção é a opção B, onde a força de sustentação e a força gravítica têm a mesma intensidade. Vamos passar para 1.2. Qual das expressões seguintes permite calcular em metros por segundo o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? Então vamos obter uma expressão para o módulo da velocidade do helicóptero numa das pontas da hélice do helicóptero. Dizem-nos no enunciado do problema, no início, que as duas hélices têm 1,2 metros de diâmetro e que rodam a 2.400 rotações por minuto. Portanto, podemos dizer que o diâmetro das duas hélices é 1,2 metros. Vamos escolher aqui um ponto numa ponta das hélices. Este ponto vai descrever uma trajetória circular e queremos calcular a velocidade linear desse ponto numa das pontas da hélice. E sabemos que o módulo dessa velocidade é dado pela expressão 2π vezes o raio da trajetória a dividir pelo período, pelo tempo que este ponto demora a dar uma volta completa. O raio da trajetória é igual a 1,2 a dividir por 2, portanto o raio da trajetória deste ponto da hélice é igual a 0,60 metros. Vamos agora calcular o período. Quanto tempo é que este ponto na ponta da hélice demora a descrever uma volta completa? E nós sabemos que estas hélices estão a rodar a 2.400 rotações por minuto, o que significa que num minuto, e um minuto é igual a 60 segundos, num minuto, aquele ponto na ponta da hélice efetua
2.400 voltas, rotações. Logo, para aquele ponto efetuar uma volta, vai demorar x segundos, onde x é igual ao período. E, portanto, x é igual a 60 a dividir por 2.400 segundos. Podemos voltar à nossa expressão para o módulo da velocidade. E o módulo da velocidade é então dado por 2πr, 1 perímetro dividir pelo período. Então, isto é igual a 2π vezes o raio da trajetória, 0,60, a dividir por o período, que é dado por 60 a dividir por 2.400. Vamos passar este cá para cima, 2π vezes 0,60 vezes 2.400 a dividir por 60 metros por segundo. Portanto, temos aqui a expressão que nos dá o módulo da velocidade de um ponto na ponta da hélice do helicóptero. Vamos comparar a nossa expressão com as opções. 2π vezes 0,60 vezes 2.400 a dividir por 60. É a opção C.